Destaque do dia. E no programa de hoje nós vamos falar sobre a Paresp, porque hoje é um dia muito importante para a Paresp, que inaugura hoje à tarde o novo brechó solidário. E aí eu vou conversar com o Leonardo Duarte da Rosa, ele que é o supervisor administrativo da Paresp. Leonardo, tudo bem? Bem-vindo à programação da Rádio Terra. Bom dia, Isma, bom dia a toda a equipe, a todos os ouvintes que estão nesse momento nos assistindo e nos ouvindo. É uma alegria pra gente estar aqui, ter essa oportunidade de fala e falar um pouquinho sobre as nossas crianças, sobre a Paresp, sobre esses projetos que estão sendo realizados lá e sobre esse evento que vai se realizar agora no período da tarde, essa inauguração, que nos traz uma certa ansiedade, mas uma grande alegria ao mesmo tempo. Com certeza. A Paresp é uma ONG que ela está no coração do Venâncio Airense, né? Por todo o trabalho que vocês fazem, né? E eu tenho certeza que é muito merecido esse carinho que a comunidade tem pela Paresp, porque não é toda ONG que consegue ter essa simpatia, esse carinho, né? Mas a Paresp conseguiu isso ao longo da sua trajetória. Vocês sentem isso também? Com certeza. Nós dentro, né, internamente na instituição, a gente fala que Venâncio Aires não é só a capital nacional do chimarrão, mas também a capital da esperança e da solidariedade. Uma instituição que nasce no coração de uma mulher, que encontra mais 3 mulheres para serem cofundadoras, levando esporte até os bairros, depois fundando uma casa para abrigar todas essas crianças em turno oposto ao escolar, e mais de 5 mil já passaram por nós. Completa 20 anos agora em novembro, não é por acaso, é porque de fato a comunidade abraçou, entendeu o projeto, entendeu esse programa que a Paresp realiza, na verdade, e amou, né, e esperançou junto conosco todo esse atendimento, essa proteção às nossas crianças. Então, Venâncio Aires está no nosso coração, e cada pessoa que faz parte, desde pessoas físicas, pessoas jurídicas, poder público, poder legislativo, poder judiciário, enfim, todos os órgãos, né, que compõem essa sociedade Venâncio Aires, essa comunidade que está aqui, está no nosso coração de fato, porque ser parceiro da esperança é isso, né, é estender a mão, é estar junto, é abraçar, e graças a Deus nós não podemos nos queixar de forma alguma, porque sem a comunidade não existiria a Paresp. E nós podemos dizer também que sem a Paresp talvez muitas crianças teriam sido perdidas, né? Muitas vidas teriam se perdido dentro dessa comunidade. Então é um trabalho mútuo de cooperação e que graças a Deus aí vai dando 20 anos certo já. Ô Leonardo, quando surge a ideia desse novo espaço, quando é que essa sementinha é plantada e quando ela começa de fato, quando vocês falam assim, não, é possível, dá pra fazer? Bom, referente à Paresp ou mais do bazar? Não, mais desse novo espaço, desse novo brechó solidário. Perfeito. O bazar social, ele nasce num momento e num contexto muito conturbado. Em maio do ano passado, o RS todo é assolado por uma enchente, e dentro da nossa casa, dentro da nossa instituição, nós alcançamos 2,20 metros de inundação. E ali nós vimos 19 anos de história se perder da noite pro dia. Então todo o mobiliário, todos os equipamentos, toda a história da instituição que estava ali dentro desse prédio simplesmente se perdeu. O prejuízo, a gente estima que foi mais de $500 mil que foram perdidos simplesmente em materiais que foram pouco a pouco sendo conquistados. Mas também havia essa grande demanda. O serviço não pode parar. Quando nós falamos de proteger vida, quando nós falamos de alcançar criança, quando nós falamos de crianças em situação de risco e vulnerabilidade social, isso não pode parar. E logo depois que baixa essa água, mais de 100 voluntários, mais de 100 parceiros da Esperança entram então dentro desse prédio, começam a realizar a limpeza, nos auxiliando a carregar tudo isso, e de fato fica só as paredes. E a gente se olha um para o outro depois de choro, depois de todo aquele lamento pela perda, e a gente pensa, beleza, qual o próximo passo? E aí nós iniciamos então esse processo de estender os braços para todos os lados, pedindo ajuda, tentando alcançar esse resgate e recursos que seriam imprescindíveis para que a gente pudesse mobiliar a instituição. E é nessa busca que a gente encontra esse edital que estava aberto, que é o edital do Instituto Renner, né, que é mais conhecido como as lojas Renner, em parceria com o governo do estado, onde o governo do estado entra com o financiamento e o Instituto Renner com a realização desse programa, que visa então
alcançar essas entidades sociais que foram devastadas durante a enchente de 2024, qualificar as pessoas que estavam ali, repassar um recurso importante para que elas possam construir não só a sua salinha de bazar social, o seu brechó, mas também uma lavanderia toda equipada, um ateliê de costura todo equipado, para que as roupas que cheguem ali possam ser limpas, possam ser costuradas quando necessário e possam ser depois comercializadas, justamente alcançando essas pessoas que também têm uma baixa renda, né, que talvez não vão conseguir comprar uma roupa nova a um preço mais baixo, mas que ali vem então um espaço como sendo uma oportunidade para isso. E foi nesse contexto, e desde lá, isso era, se eu não me engano, em torno de agosto, julho, vai fazer um ano agora, em que a gente se inscreveu e foi passando etapa a etapa, e cada etapa que a gente vencia, que a gente entendia que nós íamos ser um dos contemplados, uma das entidades contempladas, a alegria tomava conta da galera, né, e principalmente da equipe como um todo, que já tinha no seu coração essa coisa do brechó, porque nós já realizávamos de 2 em 2 meses, mas que agora havia essa oportunidade de nós termos com mais frequência ele aberto para a comunidade e também ampliar um pouco esse braço da instituição de captação de recursos, pois como vivemos de doação, vivemos de parceria, vivemos de editais, isso também entra como um grande evento beneficente contínuo que vai estar auxiliando a instituição na manutenção e custeio. Que bacana. E quando vem a confirmação, olha, a Paresp foi contemplada, vai acontecer? Quando foi isso? Isso chegou para nós em dezembro, né? E foi uma êxtase dentro da instituição. Presente de Natal. Meu Deus, nem me fala. Quando a gente fechou o ano com essa notícia, né? E ali tudo começou a emendar uma coisa atrás da outra, porque logo iniciava os prazos de capacitação, de qualificação de toda a equipe que estava envolvida nesse projeto, dos voluntários que vão estar nos auxiliando. Então, houveram idas a Porto Alegre para assinar a parceria, depois houveram idas para as qualificações em imersões verdadeiramente dentro do Instituto Lojas Renner, dentro das lojas Renner. Então, para nós, assim, foi algo muito bacana e revitalizou não só o espaço, mas como a esperança da galera que estava lá. Olha só que legal. Como é que é a participação do governo do estado, até para quem está ouvindo a gente entender, né? Do governo do estado e das lojas Renner nesse processo? O que cada um forneceu, o que cada um contribuiu? Perfeito. Durante o período da enchente, o Estado fez diversas captações de recurso e, através da sua Secretaria de Ação Social, disponibilizou muito desses recursos para entidades, para institutos que queriam também auxiliar o Estado a realizar esse serviço de socorro a essas pessoas que precisavam. E aí entrou o Instituto Lojas Renner dizendo, olha, se vocês entram com recurso, nós entramos com a estrutura para que a gente consiga alcançar essas entidades, alcançar essas pessoas lá na ponta, de fato, e transformar a realidade deles. O que é a estrutura? A estrutura seria conseguir levar nós até Porto Alegre, onde é a sua sede, lá ter cursos de qualificação, disponibilizar diversos encontros semanais que duraram quase 6 meses através de videoaulas com a nossa equipe, qualificando desde o início de como limpar uma roupa, como receber essa roupa, como pensar na sua loja do bazar, como colocar os seus utensílios ali, como precificar isso tudo e como comercializar. Então, desde a parte do ensino a toda essa entidade, a todas essas pessoas que fazem parte do projeto, até mesmo com o próprio recurso, que foi o canal de acesso a nós. Então, nós recebemos em torno de R$60 mil, e isso é público de fato, para que a gente conseguisse fazer toda essa montagem de estrutura e também de fortalecimento institucional. E esse foi um olhar muito sensível do Instituto Renner e muito bacana de eles terem realizado, que foi o seguinte, olha, nós não queremos só que vocês construam de fato uma sala ou reformem essa sala para botar roupa lá dentro, mas que a entidade como um todo, ela ganhe qualidade no seu atendimento, se fortaleça nos seus serviços, e isso foi acontecendo de diversas formas na nossa instituição. Como eu mencionei, desde a parte de qualificação até a parte de desenvolvimento de mídias sociais, em que agora nós estamos um pouco mais ativo, a inauguração do site institucional, que é a primeira vez que nós temos um site próprio da instituição, e ali tem um espaço de bazar, vamos dizer, um e-commerce, vamos dizer, né, para que façam aquisições de algumas peças disponíveis ali pelo site também, né? Então, trouxe para nós essa sensação de não somos mais somente uma instituição
pequena, né, que vive de favor, mas trouxe para nós uma certa identidade agora de que nós também conseguimos, né, produzir esses recursos necessários. A gente tem essa capacidade de estar atendendo de fato essas crianças, né, da melhor forma possível, mas também fazendo o bazar social acontecer e levando essas roupas para toda a comunidade venosferense. Olha só que bacana, porque é importante, porque aí são várias mãos, né? Porque, claro, é importante ter um espaço, é importante o recurso financeiro, mas daqui a pouco você não tem a qualificação para saber como lida com aquela máquina para lavar aquela roupa, ou para aquela máquina de costura, ou como você disse, né, precificar, como vender, como não vender, como fazer, e aí tudo isso casando. Quantas pessoas fizeram essa qualificação e essas certificações lá da Paresp? Internamente, em torno de 5 a 6 pessoas, porque varia dependendo da qualificação que era realizada. Claro, até porque também não é algo que vai acontecer diariamente, não, né? Não. O brechó solidário, então não envolve um grande número de pessoas. Exatamente. Né? A ideia justamente foi qualificar esse primeiro grupo, né, que são de colaboradores nossos, que são pessoas nossas, para que depois, e isso foi disponibilizado pelo Instituto Renner, uma qualificação, versão reduzida, vamos dizer, né, e online, para todos os voluntários que chegassem na instituição agora e que querem trabalhar dentro do bazar, possam se qualificar. E isso vai escalando e tornando realmente uma proporção um pouco maior. Mas a nossa ideia inicial é justamente isso, de testar essa ideia, de ver como que a comunidade vai abraçar, de ver como que isso vai acontecer agora durante um período, para que depois a gente possa ir expandindo tanto em números de roupa quanto em números de acesso à instituição. Bom, o brechó, ele é um braço ali da Paresp, né, que agora ganha um novo momento, mas a gente sabe que o trabalho da Paresp, ele é fantástico com as crianças, né, e até porque são crianças que necessitam desse trabalho, desse acolhimento. É uma criança que daqui a pouco a refeição que ela vai fazer é só ali na Paresp, né? E outras atividades também, vai ser ali que ela vai ter essa possibilidade. Como é que tá hoje lá? Quantas crianças estão com vocês? Quais são as atividades que são realizadas com elas? A gente que trabalha, né? A gente conversa às vezes internamente assim, que alguns assuntos, a gente que faz o jornalismo diário, a gente entende e sabe. Mas fica daqui a pouco para quem está fora, né, para o público em geral, eles sabem quem é a Paresp, eles sabem que atende crianças, que faz um trabalho fantástico, mas é, né, meio superficial, então a gente muitas vezes nem pergunta, né? É verdade. Mas eu acho que é importante a gente externar isso mais uma vez, né, de tudo que a Paresp faz por essas crianças. Perfeito. A instituição, ela nasce com esse intuito de proteger as crianças, e essa foi a parte inicial da ONG, de levar de alguma forma, através do esporte naquele início, dentro dos bairros, uma forma de ocupar aquelas crianças que muitas vezes estavam dentro de uma boca de fumo, entrando na parte do tráfico, se perdendo no mundão, como se diz, né? E trazê-las para perto, acolher essas crianças, dizer assim, olha, vocês estão sendo assistidos, vocês têm um suporte aqui se precisar. Só que as crianças começaram com uma demanda de ter uma casa, de ter um espaço, e isso foi se consolidando com o tempo, e graças à ajuda do poder público, graças à ajuda da comunidade, foi conquistado isso. E hoje a instituição, ela tem uma sede, né? São em torno de 1.500 de área construída, então são inúmeras salas de atendimento, e é um serviço que ele é prestado em turno oposto ao escolar. Então são crianças em situação de risco e vulnerabilidade social, são crianças extremamente carentes, são crianças que talvez passaram por uma violação de direito ou estão em risco de passar por uma violação de direito, e as histórias são algumas leves, mas até as mais pesadas que a gente pode imaginar, e fica esse convite para ir conhecer a instituição, ir lá ver esses rostos, ver as crianças, conhecer o nosso trabalho de perto, mas é justamente trazer eles para perto, proteger, ocupar nesse turno oposto ao escolar, para que não estejam sozinhos em casa, para que não sejam cativadas a parte ruim, né, desse mundo, essa parte mal, mas sim criem uma perspectiva de um futuro possível e melhor. E aí eu trago um exemplo de uma menina que estava inserida dentro de um contexto familiar lá no interior, já estava ajudando a família dentro da agricultura, e a ideia dela ali era ficar na agricultura desde pequena, desde a sua infância. E ela entra para nós com essa coisa de sair desse trabalho infantil, com a ideia de ser aproximadamente 10 anos. Olha, é uma criança ainda, né? Exato. E a partir dos 10 anos, ela estando com nós dentro da instituição, ela começou a passar por uma série de oficinas. Oficinas de informática, de dança, de canto, instrumento,
culinária, costura, artesanato, pintura, e tudo isso que eu falo é bem superficial, mas, por exemplo, dentro das danças tem dança tradicionalista, balé, dança popular. E tu vê que são áreas diferentes, né? Assim, para que ela tenha a oportunidade de ter contato com todas essas e ela escolher, olha, eu gosto mais disso. Eu falo que a gente não teria um Neymar se não tivesse alguém que tivesse dado a bola pro Neymar jogar uma vez. Então, assim nós temos descoberto diversos talentos, não só na área do esporte, mas como na área do TI, né? Como na área financeira. Nós temos ali descobrido pessoas que hoje estão inseridas dentro, e esse é o caso de uma menina, que ela está dentro de uma instituição financeira hoje, de Venâncio Aires, atuando como jovem aprendiz. Ela está com seus 15 anos ali, já está recebendo o seu salário, no outro turno indo à escola, e semanalmente, né, ela vai até a instituição para almoçar uma vez na semana conosco lá, contar como está indo e continua com esse suporte, com esse apoio da nossa instituição. E que bacana, né? Eu imagino que para você seja como um filho, né? Que consegue sair de casa com possibilidade, com emprego, já com um futuro à vista, né? E de fato porque as nossas, a gente chama professoras, né? Porque como elas são chamadas no dia a dia pelas crianças, são verdadeiras mães, né? Elas, é o abraço, é o dar colo, é o servir na mesa, é o auxiliar quando precisa, é o dar banho, né? Quando é necessário. Então, é um carinho todo envolvido que vai além das quatro paredes de uma escola, aquela coisa mais regimental, e não estou falando das escolas, mas sim a escola como um prédio, né? Não é somente paredes, né? Tem todo um lado humano que se envolve, um lado familiar, e que muitas vezes essa ruptura do sair da instituição até se torna um pouco difícil, porque é aquela coisa, mas